Bom, sejam bem-vindos a mais um encontro. A gente vai começar agora a falar sobre o capítulo 3, é o pensamento que conta. Eu acho esse capítulo muito especial, porque a gente vai começar a entender, em relação aos casos, aos 3 casos, 4 casos que a gente leu no capítulo 2, como eles vão desdobrando ao longo desse livro, e como a gente vai, junto com essas pessoas, entendendo por que elas se comportam assim, quais alternativas de comportamento que elas teriam, e funcionais, né? Comportamentos mais funcionais e não tantos pensamentos e comportamentos disfuncionais. E é claro que a cada caso que a gente vai contando, vocês podem fazendo um paralelo aí com a história de vocês, tá? Para a gente saber o número de páginas, para nos organizarmos emocionalmente, quando a gente sabe o tempo que a gente vai ficar, a nossa ansiedade diminui, né? Porque a gente tem um controle mais ou menos do tempo, dá uma sensação para a gente assim, então tá bom, então eu sei que eu tenho mais tanto disso para ler. Isso acalma a gente de alguma forma, tá? Do que até quando isso vai durar, né? Então, olha, a gente tem 1, 2, 3, para vocês darem uma olhadinha, 4, 5, 6, 7 páginas, tá? 7 páginas de leitura comentada com os exercícios que eu vou passando para vocês aqui. Aqui. Então vamos lá, vou começar a leitura e fazer os comentários e assim a gente vai passando pelos exercícios também, tá bom? É o pensamento que conta. No capítulo 2, você aprendeu como o pensamento, o humor, o comportamento, as reações físicas e o ambiente, as situações de vida afetam uns aos outros. Neste capítulo, você irá aprender que quando quer se sentir melhor, é pelos pensamentos que frequentemente deve começar. Este capítulo descreve como o fato de aprender mais sobre seus pensamentos pode ajudá-lo em muitas áreas da sua vida. Já quero fazer um recorte nesse momento de um exemplo que eu gosto de dar, que para mim me fez muito sentido, que é o exemplo da fogueira. Eu comentei com vocês isso, né? Mas quero reforçar aqui. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles funcionam como uma fogueira, tá? O fogo são as nossas emoções. A lenha são os nossos pensamentos. Eu acho que é daí que vem aquela expressão, não bote lenha na fogueira, né? Porque quando você bota lenha na fogueira, o fogo aumenta, ou seja, a intensidade do fogo aumenta. Se a gente pensar que os nossos pensamentos, quanto mais a gente pensa de maneira disfuncional, aquele pensamento que vai grudando no outro pensamento, que puxa o outro pensamento, e quando a gente vê, a gente está com um texto enorme, desagradável, passando por dentro da gente, maior vai ser a intensidade da sua emoção. Então, sim, é o nosso pensamento que regula a nossa emoção. Se, por exemplo, você estiver com um texto muito desagradável falando para alguém, provavelmente essa pessoa, quando estiver ouvindo você, ela vai começar a se sentir mal, porque as palavras que estão saindo da sua boca, o texto, a intensidade, elas estão provocando uma reação emocional no outro. E nesse momento que a pessoa se sente mal, ou ela vai entender que você colocou mais lenha na fogueira dela e ela vai aumentar a intensidade dela emocional e vai reagir na mesma intensidade de fogo que você está, ou pode ser que, se ela tem uma boa inteligência emocional, se ela sabe regular o humor dela, ela olha para você e fala aquela palavrinha que muitas pessoas ficam quando estão irritados, não gostam de ouvir. Ela fala para você assim, calma, calma. Você está ali, aí vem a pessoa e fala, calma. Mas essa palavra, ela é uma palavra muito importante. Apesar de que quando a gente está ali nas nossas tempestades, a gente não gosta de ouvir, mas se a gente escuta essa palavra e entende que essa palavra ela está freando todo esse impulso, essa energia, esse movimento de aumentar o nosso fogo, a nossa intensidade emocional, e a gente começa a, calma, deixa eu pensar de uma maneira diferente, deixa eu reconsiderar, em vez de ir para frente, para cima, atacar com os pensamentos, a gente começa a voltar com o pensamento, fala, calma, respira, né? Deixa eu coordenar o meu pensamento, organizar, gerenciar o meu pensamento para que eu não me desorganize emocionalmente, tá? Então, queria fazer essa introdução, porque é basicamente isso que a gente vai falar sobre esse capítulo todo.
o pensamento que conta, porque o pensamento é como se fosse o maestro das suas emoções. Se você tem um bom gerenciamento dos seus pensamentos, você consegue sim coordenar as suas emoções, tá? Qual é a relação entre o pensamento e o humor? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí tem uma setinha, pensamento, estado de humor, né? Sempre que você experimenta um estado de humor, existe um pensamento relacionado que ajuda a definir esse humor. Vou ler de novo. Sempre que você experimenta um estado de humor, ou seja, você tem um estímulo externo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Eu estou aqui, paradinha, dando essa aula. Se alguém entra e invade a minha sala, eu vou, na hora, ter um estímulo emocional. No momento que eu tenho um estímulo emocional, eu vou ter um pensamento que vai ajudar a definir essa minha emoção. Então, se é alguém, né, que entra, sei lá, me dando um susto, é um perigo, eu vou olhar, eu vou sentir a emoção e o meu pensamento ele vai mais ou menos assim. Mas o que é isso? É medo? Isso é ansiedade? Isso é alegria? Ele vai tentar entender que emoção é essa que eu estou sentindo. Ele, não é medo. Né? É medo. Né? Então, ele vai definir a minha emoção. Porque a nossa razão que ela vai observar a química do corpo e vai defini-la. Imagina assim, que se a gente pudesse, eu entendo que às vezes pelas próprias drogas, né, isso poderia ser um exemplo muito concreto, mas não é disso que eu estou falando. Se a gente tivesse assim, cada comprimidinho, porque tem êxtase, tem um monte de droga que dá esse estímulo emocional, né? Se a gente tivesse um monte de comprimidinho numa colherzinha, sabe assim, vou provar essa comidinha, né? E você provasse e sentisse alegria. Aí daqui a pouco você prova outra, aí o seu corpo muda a química. Aí você sente tristeza. Aí você prova outra, aí a química do corpo mudou de novo. Você fala, isso é ansiedade. Né? O que a gente está aprendendo? Eu vou voltar para ler o livro, tá, gente? Que isso foi combinado. Mas calma aí. O que a gente está aprendendo? É o mindfulness. Não, sei, não vou nem estender muito nessa técnica, mas é essa percepção do nosso estado de humor. Quando eu consigo identificar aquilo que eu estou sentindo, dar um nome para o que eu sinto, é muito mais fácil de eu coordenar essa emoção. Às vezes a gente pergunta para a pessoa assim, o que você está sentindo? A pessoa fala, não sei. Eu falo, mas não sabe? Mas calma aí. Aí eu abro a minha tabelinha das emoções, aí eu mostro. É raiva? Ela, não. É tristeza? Não. É angústia? A angústia pode ser. É ansiedade? É alegria? É paixão? E a gente vai ter essa tabela aqui no livro também, tá? Mas o que você está sentindo? Como nomear essas emoções é importante para você poder ter o seu pensamento de maneira mais assertiva e o seu comportamento também. Tá? Por exemplo, suponha que você está em uma festa e um amigo apresenta Alex para você. Enquanto conversam, Alex... É Alex ou Alex? Acho que é Alex, né? Nunca olha para você. Enquanto conversam, Alex nunca olha para você. De fato, durante a breve conversa, ele olha acima do seu ombro para outros pontos da sala. A seguir, apresentamos 3 pensamentos diferentes que você poderia ter nesta situação. 4 estados de humor estão listados abaixo de cada pensamento. Aqui a gente já vai fazer um exercício, tá? Então a gente está falando que você está numa festa e que alguém te apresenta um amigo e esse amigo, enquanto vocês conversam, ele te ignora. Ele não olha para você. O máximo que ele faz é olhar por cima dos seus ombros. Então você vai imaginar essa situação. E vai marcar o humor que você acredita que teria decorrência de cada pensamento. Por que isso é importante? Eu estou te colocando numa situação que poderia ser comum, você poderia estar indo com uma amiga, ou um amigo, ou um namorado, enfim, né, a namorada, numa festa, que você é apresentada para uma outra pessoa e a outra pessoa não dá a menor bola para você. Aí você, nessa situação, o que você sentiria? Né? Pensamento, uma possibilidade. Alex é mal educado, ele está me insultando ao me ignorar assim.
Você poderia pensar isso, né? Possíveis estados de humor: irritado, triste, nervoso ou afetuoso. Segundo pensamento: Alex não me acha interessante, todos me acham chato. Olha o pensamento generalizado, né? Possíveis estados de humor: irritado, triste, nervoso, afetuoso. Outro pensamento: Alex parece tímido. Ele provavelmente se sente constrangido em olhar para mim. Possíveis estados de humor: irritado, triste, nervoso e afetuoso. Tá? Gostaria de saber se vocês entenderam esse exercício e a importância dele. Enquanto vocês observam e marcam aí, escrevem, né, no caderninho de vocês, eu vou repetir para poder ficar mais claro. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma interpretação de uma situação, tá? Porque eu acho que o livro deu pouca interpretação para já chegar nesse exercício, né? Então eu vou contextualizar para ficar mais claro. A gente está falando de uma interpretação que a gente está dando diante de uma situação. Se eu estou numa festa, em algum lugar onde eu me sinto ignorada, eu posso ter diversas interpretações, concorda? Eu posso pensar, ele é mal educado, ele está me insultando quando ele me ignora assim, porque ele é muito mal educado. Pode ser um pensamento que eu tenho. Eu posso pensar, ele não me acha interessante, ninguém me acha interessante, né? Todos acham que eu sou uma pessoa desinteressante. Já generalizo. Ou eu posso pensar, que seria um pensamento mais adequado, ele parece tímido e provavelmente se sente constrangido em olhar para mim. É um pensamento melhor. Então, a gente está entendendo que, dependendo da interpretação que eu tenha, uma mesma situação, ela pode ter um significado diferente. E o humor relacionado a isso, né? O que vocês vão achar, né? Qual é o humor que está relacionado? Por exemplo, Alex é mal educado, ele está me insultando e me ignorando assim. Eu ficaria irritada. Eu acho que é um humor irritado, né? Então, se eu tenho o hábito de pensar assim, a pessoa é mal educada, né? A pessoa está me insultando. Para mim, soa como uma ameaça. Essa pessoa está me ameaçando, está me irritando. No segundo, Alex não me acha interessante. Todos me acham chato. Eu ficaria triste, né? É uma emoção mais de tristeza. No terceiro, Alex parece tímido. Ele provavelmente se sente constrangido em olhar para mim. Para mim é afetuoso. De certa forma, eu tô olhando para ele com um certo afeto, né? Eu tô falando, poxa, ele parece tímido. Eu não estou trazendo para mim a questão, né? Eu estou olhando para ele e falando, poxa, ele parece tímido. Esse exemplo ilustra por que os estados de humor que experimentamos frequentemente dependem de nossos pensamentos. Diferentes interpretações de um evento podem levar a estados de humor distintos. Como os estados de humor são frequentemente causa do sofrimento ou podem levar o comportamento com consequências, como dizer a Alex que ele é mal educado? É importante que você identifique o que está pensando e verifique a veracidade de seus pensamentos antes de agir. Por exemplo, se Alice fosse tímido, seria inadequado pensar nele como mal educado, e você poderia se arrepender mais tarde se respondesse com raiva ou irritação. Olha que curioso. Aí eu vou fazer a cena, né? Estou indo eu com a Suzane, estou lá com a Suzane, minha amiga, né? A gente está indo numa festa, aí a Suzane me apresenta uma pessoa e a pessoa faz isso, né? Ela nem olha para mim. Aí eu olho para a Suzane e falo, nossa, que pessoa mal educada. Nossa, que pessoa ruim. Como é que pode a pessoa ser assim, desse jeito? Aí a Suzane olha para mim e fala assim, amiga, porque ele é muito tímido, ele tem uma fobia social, ele não consegue falar com ninguém. Olha isso. Olha como muda, né? Muda tudo, porque eu estou contextualizando de uma maneira, eu estou interpretando de uma maneira diferente. Eu estou já pré-julgando que o outro é X, Y, Z, porque olha só que interessante.
o comportamento que ele teve, provavelmente, nessa situação, toque em algum ponto de rejeição da pessoa, certo? Porque nós levamos as nossas questões para as cenas, para os nossos ambientes, para os nossos cenários. Então, esses cenários que vão acontecendo são os nossos grandes gatilhos. O tempo inteiro a gente tem gatilhos, a gente sofre, né? Gatilhos, estímulos. Alguns gatilhos, eles perturbam mais a gente, outros perturbam menos. Numa situação dessa, uma pessoa que se sente rejeitada ou que não se sente ouvida, não se sente amada, poderia automaticamente reagir com raiva ou com tristeza. E não pensar assim, poxa, mas não necessariamente ele faz isso comigo. Ele é assim, é uma dificuldade que o outro tem. Né? O outro é tímido e por isso ele não consegue fazer de uma maneira diferente. Tá? Deu para entender, pessoal? Assim, conseguiu? Ficou claro para vocês? Então, vocês vão pensando, já é um exercício para quando vocês estiverem na situação, eu poderia falar com a Suzane assim, Suzane, eu percebi que essa pessoa não falou comigo. Ele é tímido? Ele tem algum problema? Aí ela falaria assim, ah, não, ele é muito tímido. Eu falo, ah, tá, não, então tudo bem. Então, eu pergunto para a pessoa que está do meu lado, falo, numa situação dessa, nesse exemplo, eu achei estranho que ele não falou comigo. Ele é meio tímido, Tati, não liga não. Eu falo, ele não fala com ninguém. Ah, então tá bom. Já não me afetou mais emocionalmente. Se a gente não é inteligente o suficiente para ir fazendo essas perguntas, a gente vai dormir com a nossa cabeça no travesseiro assim, fulano fez isso, fulano fez isso, né? Um monte de reclamações que poderiam ser evitadas se a gente perguntasse ou tentasse entender melhor a situação. Até situações nas quais você acha que criariam o mesmo estado de humor para qualquer pessoa, como perder o emprego, podem de fato levar a diferentes estados de humor devido às crenças e significados pessoais distintos. Por exemplo, uma pessoa que está enfrentando a perda do emprego poderia pensar, sou um fracasso, e sentir-se deprimida. Outra pessoa poderia pensar, eles não têm o direito de me demitir. Isso é discriminação. E sentir raiva. Uma terceira pessoa poderia pensar, não gosto disso, mas agora é a minha chance de tentar um novo emprego. E sentir um misto de nervosismo e expectativa. Interessante, é uma mesma situação, mas 3 pessoas poderiam pensar de uma maneira diferente. Os pensamentos ajudam a definir qual estado de humor experimentamos em determinada situação. Depois que o estado de humor está presente, frequentemente adicionamos outros pensamentos que o apoiam e fortalecem. Essa frase, ela está falando do pique corrente. Vocês lembram de pique corrente? Da brincadeira lá da infância? Pique corrente. Como é que era o pique corrente? Era diferente do pique pega, né? Onde você saía correndo e pegava o amiguinho e depois acabou e ele saía correndo e pegava outro. O pique corrente, você pega o amiguinho, você gruda nele. Você segura a mão dele. E aí vocês dois vão pegar um outro amiguinho. E aí você segura na mão dele. Imagina isso sendo o pensamento. Ai, fulano é mal educado, não falou comigo. Por que ele não falou comigo? Porque eu não sou uma pessoa agradável. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, todo lugar que eu vou é assim, as pessoas me rejeitam. Ah, então eu não vou sair nunca mais da minha vida porque eu não aguento mais ser rejeitada. Olha o pique corrente. Né? É um pensamento que vai puxando outro pensamento e olha que importante que está escrito aqui, ó. Pensamentos, isso aqui é muito importante, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar em vermelho. Consegui? Tá, mais ou menos. Aqui, ó, pensamentos que apoiam e fortalecem. Se eu estou numa situação onde essa situação está mexendo com o meu estado de humor e eu percebo que eu estou gerando um pensamento disfuncional que coloca lenha na fogueira, como eu falei no início, se eu tenho um outro pensamento que fortalece esse pensamento, a minha lenha ela vai ser cada vez mais e a minha fogueira vai cada vez mais aumentar a minha emoção, o fogo da emoção, né? Então, a gente tem que pensar, começar a observar nesses pensamentos que fortalecem as nossas crenças, muitas vezes destrutivas. São os pensamentos destrutivos. Vou dar um outro exemplo que é interessante. Uma pessoa com ciúmes, né?
Ela pode falar assim: ah, fulano não me mandou uma mensagem hoje. E ela poderia pensar: tudo bem, deve estar ocupado, depois eu falo com ele. Acabou, acabou. Mas ela pode. Por que será que ele não me mandou uma mensagem hoje? Deve estar fazendo alguma coisa que ele não quer que eu saiba. Pronto. Já apoiou, né? Assim, já apoiou a emoção ruim. Aí, essa emoção ruim já ganhou uma forcinha. Ela falou: opa, fiquei mais forte. Ele sempre faz essas coisas comigo, nunca me avisa onde ele está e eu fico aqui sem saber. Pronto, apoiou de novo. Aí outro pensamento, se ele pensa que ele vai fazer isso, o que ele fez, sei lá, né? Vamos supor que a pessoa tenha sacaneado, traído uma outra pessoa. Se ele pensa que ele vai fazer o que ele fez com aquela outra pessoa, ele está enganado, ele nunca vai fazer isso comigo. E nisso, você vai aumentando a sua emoção e apoiando essa dor e fortalecendo essa dor. É como se você tivesse com uma outra pessoa que falasse assim: ai, isso daqui é muito ruim para mim, e a pessoa é ruim mesmo. Aí você fala: não, mas será que vai melhorar? Não, não vai melhorar, vai piorar. E aí você fica pronto. Essa emoção ela vai ser amplamente fortalecida e a dificuldade que você vai ter de diminuir essa intensidade da emoção vai ser muito grande se você não conseguir mudar a qualidade do seu pensamento, tá? Por exemplo, pessoas com raiva pensam sobre como foram prejudicadas, pessoas deprimidas pensam em todos os aspectos negativos de suas vidas e pessoas ansiosas pensam em situações de perigo. Anotem isso, tá? Até para vocês saberem quando vocês estão tendo um pensamento que tem a ver com a raiva, um pensamento que tem a ver com uma depressão, e a pessoa não precisa estar diagnosticada como depressão, tá? Deprimida, assim, num estado mais deprimido, mais triste, né? E um pensamento que tem a ver com a sua ansiedade, tá? Então a gente tem a raiva, quando a gente sente raiva, a gente tem pensamentos relacionados a como estamos sendo prejudicados. Normalmente, pessoas que têm a ideia da justiça, né, muito forte, sentem muita raiva, porque se sentem prejudicados. Quando alguma injustiça acontece, no olhar da pessoa, né? Pessoas deprimidas pensam em todos os aspectos negativos. O foco do pensamento são as coisas negativas que acontecem com elas. E pessoas ansiosas pensam em situações de perigo. Por curiosidade, vocês podem escrever nos comentários, tá? Essa observação, para a gente poder ir falando um pouquinho um com o outro, né? Você sente o quê? Um pensamento mais raivoso? É pela raiva? É pelo deprimida? Ou é pela ansiosa? Você sente que você está sendo prejudicada, né? E por isso sente essa raiva? Você pensa o mais negativo e por isso é deprimido? Ou fica mais na ansiedade, as situações de perigo? Vamos colocando aí nos comentários, porque aí a gente vai tendo uma noção de por onde que a gente está, né? Isso não significa que o nosso pensamento está errado quando experimentamos um estado de humor intenso. Mas quando sentimos estados de humor intensos, estamos mais suscetíveis a distorcer, descontar ou desconsiderar informações que contradigam a validade de nosso estado de humor e de nossas crenças. Na verdade, quanto mais intensos forem nossos estados de humor, mais extremo será o nosso pensamento. Quanto mais fogo, quanto mais a sensação corpórea, né? Aquela sensação, né, ou de tristeza a gente estiver sentindo, mais intenso e extremo será o nosso pensamento, né? Então eu tô com raiva, ai que saco, aquela pessoa podia ir embora. Eu tô com muita raiva, ai eu não aguento mais aquela pessoa. Eu tô extremamente com raiva, aquela pessoa podia morrer. É assim, né? A gente vai escalando a nossa intensidade emocional e junto com isso o pensamento vai definindo no nosso estado de humor, tá? Por exemplo, se estamos levemente ansiosos antes de uma festa, podemos ter o pensamento: não vou saber o que dizer quando encontrar pessoas novas e vou me sentir muito desconfortável. No entanto, se estivermos muito ansiosos, nossos pensamentos podem ser: não sei o que dizer, vou ficar vermelho como um tomate e vou parecer um imbecil.
Tá vendo? É a escala de humor, né? O humor aumentou e depois a gente percebeu que o nosso pensamento foi para um extremo junto com o humor, tá? É, todos nós pensamos. Além disso, nesse momento, não iremos nos lembrar de que já fomos a muitas festas anteriormente e que nesse momento não iremos. E que conseguimos pensar em algumas coisas para dizer às pessoas novas e acabamos nos divertindo. Todos nós pensamos assim às vezes. É por esse motivo que é útil estarmos cientes de nossos pensamentos quando estamos mais angustiados. Quando estamos cientes de nossos pensamentos, percebemos com mais facilidade como eles estão influenciando o nosso humor. O exemplo a seguir mostra como o pensamento de Marisa piora sua depressão. E aí você pode ir fazendo um paralelo com os seus pensamentos e com a sua história, com o seu roteiro, o seu enredo, né, da sua vida. A relação entre pensamento e humor. Marisa achava que não merecia ser amada. Essa crença parecia absolutamente verdadeira para ela. Devido às suas experiências negativas com os homens, ela não conseguia sequer imaginar que alguém poderia de fato amá-la. Tal crença, associada ao desejo de ter um relacionamento, fazia ela se sentir deprimida. Quando um colega de trabalho, Júlio, começou a se sentir atraído por ela, Marisa teve as seguintes experiências. Um amigo brincou com ela sobre os telefonemas frequentes de Júlio no trabalho, dizendo: "Acho que você tem um admirador, Marisa." Ela respondeu: "O que você quer dizer com isso? Ele não liga com tanta frequência assim?" Não percebendo a informação positiva. Olha, lá em cima está escrito: uma pessoa com aspecto deprimido pensam em todos os aspectos negativos das suas vidas, tá? Então aqui o amigo ele estava dando uma mensagem positiva. Acho que você tem um admirador, Marisa. Ela poderia falar assim: nossa, que bom, que máximo, né? Que legal. Aí ela fala: não, o que você quer dizer com isso? Ele não liga com tanta frequência assim, não percebe a informação positiva, nem capta, nem se dá conta. Júlia elogiou Marisa e ela pensou: ele só está dizendo isso para manter uma boa relação de trabalho, descontando a informação positiva. Ele elogiou ela e, em vez dela falar obrigada, que bom, né? E, né, dá um sorrisinho, ela diz: ele desconsidera, né? Ele só está dizendo isso para manter uma boa relação de trabalho. Quando Júlio a convidou para almoçar, Marisa pensou: provavelmente estou explicando o projeto de trabalho tão mal que ele está insatisfeito com o tempo extra que o projeto está tomando. Olha isso, Marisa, né? Em vez de estar ali recebendo esse convite, tirando conclusões negativas precipitadas. Então, o rapaz está dando em cima dela, querendo ficar com ela, chama ela para almoçar e ela tira conclusões negativas precipitadas. Gente, quantas conclusões negativas precipitadas vocês tiram das situações? Acontece alguma situação, uma pessoa dá uma informação e você tira conclusões negativas precipitadas. A gente tira conclusões, mas será que, de repente, você não está tirando demais conclusões negativas precipitadas? É um ponto a se pensar. No almoço, Júlio disse a Marisa que ele achava que os dois haviam sido muito criativos no projeto e que tinha gostado muito de passar um tempo extra com ela. E também declarou que a achava muito atraente. Marisa pensou: provavelmente ele diz isso para todas, mas na realidade não pensa assim. Difícil essa Marisa, né? Descontando as experiências positivas, né? Então não adianta, esse rapaz vai fazer tudo por ela e ela não vai enxergar. Por quê? Porque é uma pessoa que está presa num olhar mais negativo. É quase como um vício, né? Ela já olha para a situação contaminada com a interpretação negativa dos fatos. Tá? Como Marisa estava convencida de que não merecia ser amada, ignorou ou distorceu as informações que contradiziam sua crença. Aqui, a gente vai dar uma pausa para vocês fazerem um exercício, tá?
Lembre-se de uma situação que te incomodou e ou ainda te incomoda e escreva o seu pensamento sobre ela. A seguir, a partir de uma nova interpretação, escreva um novo pensamento. Lembra, assim, de uma cena ou de alguma situação que fica na sua cabeça? Sabe, você fica assim, ai, aquele dia podia ter sido isso, podia... Algum pensamento, alguma situação que não sai da sua cabeça e que você está dando uma interpretação provavelmente negativa, ou de raiva, ou de medo, né, ou algo assim. Então, você vai escrever essa situação de maneira bem sucinta, né, como se fosse nesse exercício aqui de cima. Tá? É uma situação, né? Marisa achava que não merecia ser amada, tal, e aí tem um rapaz dando em cima dela. É uma situação, um contexto. Então você vai lembrar desse contexto na sua vida, de uma frase ou de alguma coisa que aconteceu que você interpretou de uma maneira negativa, e você vai tentar dar uma interpretação positiva, tá? Uma interpretação diferente daquela que você deu, tá? E aí depois que você fizer o exercício, a gente vai continuar fazendo a leitura. E eu vou pedir para que quem for acabando, vá escrevendo sim ali nos nossos comentários, tá? Façam um exercício para ter resultado, tá bom? Então vamos lá, espero que todo mundo tenha entendido. Lembra de uma situação que fica na sua mente, que você fica pensando, podia ter sido diferente e tal. Uma situação que te incomoda e tenta trazer uma nova interpretação para ela. Como estava muito deprimida, teve problemas em acreditar nas coisas positivas que as pessoas diziam e que poderiam ajudá-la a se sentir melhor. Vou ler de novo, tá? Como estava muito deprimida, teve problemas em acreditar nas coisas positivas que as pessoas diziam e que poderiam ajudá-la a se sentir melhor. Quando a gente está muito imbuído de um pensamento negativo, com uma emoção mais deprimida, por mais que a gente escute coisas boas, a gente tende a negar, né? Então, essa sensação de que nada funciona, né? De que por mais que digam alguma coisa para a gente não vai conseguir ficar bem, ela tem a ver com esse humor mais deprimido. A Gislaine escreveu aqui, né? Foi a morte da minha princesinha cachorro e acho que poderia ter feito alguma coisa a mais para ela não morrer, mas infelizmente não estava ao meu alcance. Fico remoendo isso. Hoje estudo veterinária. Que bonito, hein, Gislaine? Você fez um bom movimento. Mas olha, no local de fico remoendo, traz uma interpretação, né? Que você até trouxe aqui. Acho que poderia ter feito alguma coisa, mas a mais para ela não morrer, mas infelizmente não estava ao meu alcance. Talvez você ainda precise de um pensamento que pare de apoiar o pensamento, acho que poderia ter feito alguma coisa. Você não poderia ter feito mais do que você fez. Né? Olha, acho que poderia ter feito alguma coisa. E aí eu fico remoendo, porque você ainda acha que poderia ter feito alguma coisa. No momento que você entender e aceitar que você não poderia ter feito nada, não tinha nada para ser feito a mais, né? Aliás, você fez uma coisa ótima, você foi estudar veterinário e vai ajudar um monte de cachorros, né? Enfim, de animais. Mas no momento que você cortar essa palavrinha, né, do acho e parar de considerar que de fato você poderia fazer alguma coisa, aí sim você vai ter um ponto final para todo esse remoer dos pensamentos, tá? Catiane, engraçado fazer esse exercício, pois fiquei meses como poderia mudar uma situação e agora fiz e senti leveza após escrever a frase. Que bom. Isso é ótimo. Bom, legal vocês dois terem compartilhado.
É bom porque um exemplo de uma pessoa acaba ajudando outros, tá? Então, eu vou continuar aqui. Nossos pensamentos e comportamentos, em geral, estão intimamente relacionados. Por exemplo, temos mais chance de tentar fazer algo se acreditamos que aquilo é possível. Por muitos anos, atletas acreditavam que era impossível correr 1,5 km em 4 minutos. Nas pistas de todo o mundo, os melhores corredores corriam 1,5 km em pouco mais de 4 minutos. Então, um corredor inglês, Roger, identificou as mudanças que poderiam fazer em seu estilo e sua estratégia de corrida para quebrar a barreira dos 4 minutos. Ele acreditou que era possível correr mais rápido e dedicou muitos meses de esforço para mudar sua técnica de corrida para que pudesse atingir esse objetivo. Em 1954, Roger se tornou o primeiro homem a correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Sua crença de que poderia ter sucesso contribuiu para a mudança de comportamento. Sua crença que poderia ter sucesso contribuiu para a sua mudança de comportamento. Se a gente está falando que é o pensamento que apoia a emoção, e a emoção é o nosso comportamento, né? A gente se comporta a partir da nossa emoção. Então, se eu tenho uma crença construtiva, uma crença funcional, provavelmente eu vou ter comportamentos que me favoreçam a chegar naquele resultado. Um exemplo bem didático é uma dieta, tá? Apesar de eu entender pela neurociência, isso é um outro papo, mas que a ideia de dieta ela não funciona, porque a gente tem, é como se fosse uma corrida, né? Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Cheguei! Quando cheguei, ai que bom, cheguei, agora eu posso relaxar e faz tudo de novo, né? Então, por isso é importante a mudança da mentalidade em relação à qualidade da alimentação. Mas, enfim, isso é só um paralelo aqui para falar para vocês o quê? Que se eu tenho um pensamento que mas para emagrecer é muito difícil, eu já tentei, não consegui, ai, não dou conta, porque isso, porque aquilo, provavelmente você não vai conseguir mesmo, né? Porque todo o seu pensamento, ele está construindo barreiras em relação ao seu objetivo. Eu gosto de pensar assim, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu queria, quando transformou tudo para o online, eu comecei a atender online, eu ficava muito chateada porque eu não conseguia ligar o computador, porque eu não conseguia fazer as sessões, porque o computador demorava, porque travava, eu falei que aquilo não servia para mim, que eu não ia conseguir dar aula, que ia me prejudicar. Eu fui assim, né? Com um pensamento horrível. E estava parando de escrever, porque eu escrevia, o negócio não salvava, tal. E aí eu comecei a refletir, eu falei assim, gente, calma aí, eu tenho um objetivo, né? Pode ser emagrecer, pode ser ter um novo trabalho, enfim, qualquer que seja o seu objetivo. Eu imagino como uma pista de corrida, sabe? Como esse atleta, né? Eu tenho um objetivo, eu quero continuar atendendo online, eu quero continuar dando os meus cursos online. Ok, quais são as barreiras que eu estou levantando, né? Eu não vou conseguir porque o computador, tal. Cada obstáculo desse, que é uma plaquinha, não é plaquinha o nome daquela, uma barreira, né, que levanta, fica mais difícil de eu chegar até lá, porque o tempo inteiro eu vou sendo parada, né, como se tivesse uma correnteza contra mim mesma, né? E o pensamento disfuncional, as crenças ruins, eles são correntezas como um rio, que vai contra você. Então, você quer fazer um movimento, mas aquele pensamento ele é tão forte, ele te puxa tanto para trás, que você não tem... Chega uma hora que você não tem mais força para ir. E você fala, meu Deus, eu não tenho força. É tanta barreira, tanto pensamento disfuncional, que fica difícil a gente conseguir avançar, né? Então, o que acontece? Se eu consigo identificar esses pensamentos, e um deles foi uma coisa muito simples, eu simplesmente troquei de computador, investi num bom computador, mudou tudo, né? Então, se eu consigo identificar esses pensamentos, eu consigo ver como que eu posso driblar, pular, né? Assim, essas barreiras que eu vou criando a partir das minhas crenças para conseguir chegar nos objetivos que eu tenho. E o que eu fiz, que é uma sugestão para vocês em relação às crenças, né? Esse rapaz quis
chegar, correr, enfim, 1 quilômetro, 4 minutos, enfim, né? E ele conseguiu. Por quê? Porque ele encontrou estratégias para conseguir chegar onde ele queria. A ideia é que vocês coloquem no papel, a gente não vai fazer isso agora porque esse exercício é um exercício para vocês fazerem em outro momento, que ele demora um pouco mais, tá? Mas a ideia é vocês colocarem no papel como se fosse uma pista de corrida, a chegada, escreve assim, chegada, aí escreve o seu objetivo. E bota como se fosse uma pessoinha, né? Lá no início, na largada, né? E vai escrevendo até chegar lá na chegada, ficou meio redundante isso, né? Mas até chegar lá, quais são os pensamentos que são barreiras para vocês? Ah, porque eu não vou conseguir, porque não sei o que, até chegar lá. E aí o seu exercício é passando por esses pensamentos, né? Então, poxa, eu estou reclamando, tudo que eu estou reclamando aqui tem a ver com o meu computador na época. Então, né? Vamos mudar o computador. Foi tão simples assim, eu fiquei 1 ano sofrendo. Falei, gente, tem que trocar o computador. Para mim, nesse caso, foi muito simples. Mas se for uma dieta, se for uma mudança de alimentação, né? Se for um objetivo de trabalho, um curso, falar o idioma, né? Seja lá o que for, coloca escrito, vai escrevendo até chegar no seu objetivo, para você identificar, sair da queixa, sair da reclamação e começar a identificar quais são as barreiras que você bota para você mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Extraordinariamente, depois que esse rapaz, que eu não sei falar o nome dele aqui, quebrou o recorde, os melhores corredores por todo o mundo começaram a correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Ao contrário dele, esses corredores não haviam mudado substancialmente suas técnicas de corrida. O que havia mudado eram suas crenças. Eles agora pensavam que era possível correr tão rápido e seu comportamento acompanhou tal pensamento. É claro que apenas saber que é possível correr rápido não significa que qualquer um possa fazer isso. Pensar não é o mesmo que fazer. Porém, quanto mais fortemente acreditamos que algo é possível, mais chance temos de tentar realizar e de talvez obter sucesso. Diariamente, todos nós temos pensamentos automáticos que influenciam nossos comportamentos, que são esses pensamentos que eu trouxe para vocês fazerem no exercício da corrida, né? Quais são os pensamentos automáticos que vão surgindo, que bloqueiam vocês a chegarem no objetivo? São palavras e pensamentos que surgem em nossas mentes ao longo do dia. Por exemplo, aqui a gente vai fazer um exercício, tá? Então, esse texto que eu vou ler agora já é um exercício desse quadrinho cinza que está depois. Por exemplo, imagine que você está em uma reunião de família, tá? A comida acabou de ser servida e alguns de seus familiares vão até o buffet para se servir, enquanto outros permanecem sentados conversando. Você está conversando com seu primo há 10 minutos. Considere o seguinte pensamento e escreva o comportamento que provavelmente teria para cada um deles. Então, aqui, os autores eles já deram alguns pensamentos possíveis para essa situação, mas você vai imaginar. Isso é para a gente entender, né, que como o nosso pensamento influencia o nosso comportamento, tá? Então, eu vou dar esse tempo para você fazer exercício, para você imaginar, se eu tivesse esse pensamento, qual comportamento eu teria? Pensamento 1. Se eu não for agora, eles vão acabar com a comida. Qual comportamento você teria? É falta de educação correr até o buffet, quando estamos no meio da conversa. Qual comportamento? Meu avô está muito vacilante para segurar o prato. Meu primo e eu estamos tendo uma conversa muito agradável. Nunca conheci alguém tão interessante. Olha como são pensamentos completamente diferentes para uma mesma situação. Vocês vão... quem não tiver o livro, pode escrever só o comportamento no caderno, porque eu vou mandar esse recorte para vocês, tá? Esse exercício para vocês. Então, é um exercício de vocês entenderem qual comportamento vocês teriam. Conforme vocês forem acabando, eu vou pedir para vocês sinalizarem no bate-papo.
Então, vamos lá. Tô vendo que as pessoas estão terminando, eu vou falar o que eu acho que eu faria, tá? Aqui nesses pensamentos, tá? Então, pensando que a família está ali reunida, a comida acabou de ser servida e alguns familiares vão até o buffet para se servir e eu estou ali conversando com meu primo, né? Se eu não for agora, eles vão acabar com a comida. Bom, é um pensamento de impulso, é um pensamento que está me gerando uma ameaça, né? Uma ameaça de ficar com fome, né? Se eu não for agora, eles vão acabar com a comida. Está me gerando aquela, nossa, eu vou ficar sem comer. Então, naturalmente, esse tipo de pensamento faz a gente agir, né? Se eu não for agora, eles vão acabar com a comida. Agora, tem que ser agora. Eu vou. É falta de educação correr até o buffet quando estamos no meio da conversa. Ó, esse pensamento já é um pensamento que trava o comportamento. É incoerente eu falar, é falta de educação correr até o buffet quando estamos no meio da conversa, levantar e ir. Percebe? Que é incoerente? Tem uma incoerência aí, né? Se eu não for agora, eles vão acabar com a comida. Olha esse pensamento como ativa a minha emoção, o meu sistema para ação, para ir, né? Para fazer o movimento. É falta de educação, ó, é falta de educação correr até o buffet quando estamos no meio de uma conversa. Não tem mais movimento aí, né? O meu comportamento, ele para. Meu avô está muito vacilante para segurar o prato. Provavelmente eu vou ajudar esse avô. Então eu tenho mais um pensamento de ação. Meu primo e eu estamos tendo uma conversa muito agradável. Nunca conheci alguém tão interessante. Eu fico. Então, são 4 pensamentos. 2 pensamentos me estimulam a ação e 2 pensamentos fazem com que eu trave. Se a gente prestar atenção nos nossos pensamentos no dia a dia, em relação às situações, às cenas, e começar a perceber esse pensamento me estimula a uma ação, a um comportamento que está relacionado a uma ação, ou ele me trava, né? A gente consegue entender o porquê que muitas vezes a gente está errando, tendo um comportamento disfuncional, né? Não vou aqui julgar como erro, mas tendo um comportamento disfuncional, um comportamento que às vezes ele não favorece a gente, ou se a gente muda a estrutura do pensamento, a gente não passa a gerar um comportamento que favoreça mais a gente naquele momento, tá? Eu vou dar uma pausa agora, já que a gente fez 1 hora aqui, que é o meu combinado com vocês. Vamos parar por 10 minutos, tá? E eu vou fechar aqui a câmera, tá? Vocês podem fechar também, para a gente poder, quem quiser ir no banheiro, beber uma aguinha e tal. E aí a gente continua a partir da página 20, tá bom? Já voltamos. Até já.